Que a graça, a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Amém. Quanto vale uma reconciliação? Você já esteve brigado com alguém? Quanto vale poder recostar sua cabeça no travesseiro e dormir em paz? Quanto vale você sentir-se seguro e tranquilo? Quanto vale para você poder dizer: eu tenho paz em meu coração? Quanto vale para alguém que está triste e abatido ser consolado e receber a promessa de que precisa apenas continuar vivendo, que aquelas preocupações rotineiras já não fazem mais e não trazem mais incômodo? A cada dia que passa é bem difícil nós encontrarmos tranquilidade, ainda mais quando nós olhamos para a nossa vida e observamos que nem tudo deu tão certo quanto nós gostaríamos que fosse. Uma coisa é certa: quando colocamos o foco em nossas ações, então sim, temos certeza de que a nossa vida realmente é um verdadeiro desastre, um fracasso atrás do outro. Todavia, quando o foco está na graça de Deus, então tudo muda, a história da nossa vida e da humanidade. Sim, a nossa história é de desastre e apavoramento, mas quando olhamos para o que Deus fez em nosso favor, e pelos séculos tem feito coisas espantosas, então podemos facilmente dizer que tudo deu certo. Vejamos, o rei Davi, quando escreve o Salmo 103, reconhece que Deus está no comando. Davi reconhece que Deus encheu a sua vida de coisas boas e analisa então a sua vida como tendo um cuidado ininterrupto da graça de Deus. Davi descreve o Salmo, uma oração, um hino de gratidão por toda a bondade de Deus e, acima de tudo, por Deus ser misericordioso. Ou seja, Davi faz questão de mostrar que Deus se compadece das nossas necessidades, assume aquilo que nós não temos de bom e nos dá um novo coração renovado, cheio de esperança e convicção. O rei Davi, mesmo sendo rei do povo de Israel, reconhece que tanto ele, bem como todas as criaturas, precisam reconhecer que Deus é Deus. Visto que uma coisa facilmente nós esquecemos: quando as coisas em nossa vida dão certas e nos trazem alegrias, Deus continuou sendo Deus. Do mesmo modo, quando em nossa vida parece que tudo desaba e perde o sentido, Deus não estava ausente, mas estava sendo Deus. Isso é importante reconhecer, pois nossa fé em Deus não está firmada no que Ele fez por nós, mas está firmada na certeza de que Deus é Deus, e que mesmo que tudo dê certo em nossa vida, ou tudo dê errado, Deus é Deus. A sua misericórdia não tem fim, por isso nós o adoramos e glorificamos e o louvemos por ser Deus. O salmista faz questão de destacar que Deus nos conhece muito bem, que Ele sabe que somos feitos do pó da terra, e mesmo sendo mortais, Ele se compadece, dando motivos para que nós possamos louvá-lo e agradecer, dando-nos o seu perdão, misericórdia renovada a cada novo amanhecer. O salmista escreve, e destacamos os versículos 2 até o 13, que todo o meu ser louve o Senhor e que eu não esqueça de nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte e me abençoa com amor e bondade. Ele enche a minha vida com muitas coisas boas e assim eu continuo jovem e forte como uma águia.
a favor dos oprimidos e garante os seus direitos. Ele revelou os seus planos a Moisés e deixou que o povo de Israel visse os seus feitos poderosos. O Senhor é bondoso, misericordioso e não vive nos repreendendo. E a sua ira não dura para sempre. O Senhor não nos castiga como merecemos, nem nos paga de acordo com os nossos pecados e maldades. Assim como é grande a distância entre o céu e a terra, assim é grande o seu amor por aqueles que o temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados, como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso para aqueles que o temem. Amor e reconciliação. Estas coisas só podem acontecer e só surgem e existem na nossa vida porque Deus nos conhece, Deus nos criou e se compadece de nós. O cuidado de Deus para com os que o temem não tem fim. E Deus quer que o pecador se arrependa e desfrute do perdão de Cristo, e deste cuidado incondicional de Deus possa ele desfrutar e viver dia após dia na certeza de que Deus o ama, o conhece e deseja que ele tenha paz e tranquilidade. O desejo de Deus é que todos os seres humanos o reconheçam como sendo nosso Deus, que em Cristo todos os seres humanos são e estão reconciliados com Deus. Deus oferece a sua graça e misericórdia a todos os pecadores que têm em Cristo o perdão dos pecados garantidos. Isso nos leva a recordar um acontecimento bíblico que relata o momento da reconciliação dos filhos de Jacó, que invejosos haviam vendido o seu próprio irmão José. E se você recorda de tudo quanto José passou durante a sua prisão, sinceramente, parece que tinha todos os motivos para desejar vingar-se de seus irmãos. Afinal, os seus irmãos o haviam vendido para ser um escravo. E, conhecendo a história, o contexto, provavelmente um escravo que não duraria muito tempo. Pois quem não tem direitos trabalhistas e deve trabalhar como escravo, além do sofrimento permanente e constante, também não haveria paz nem descanso. Mas em vez de vingar-se, José faz questão de mostrar que ele havia permanecido na presença do Senhor e o Senhor havia lhe dado uma honra que não era dele, uma honra que o próprio Deus fez questão de lhe dar por José ter se mantido fiel a ele. Diz o texto de Gênesis 45, versículos 5 até 8: agora não fiquem tristes, nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês, diz José. Já houve 2 anos de fome no mundo e ainda haverá mais 5 anos em que ninguém vai preparar a terra nem comer. Deus me enviou na frente de vocês a fim de que Ele, de um modo maravilhoso, salvasse a vida de vocês aqui neste país e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como o mais alto ministro do rei. Eu tomo conta do palácio dele e sou governador de todo o Egito. E aí? As coisas que têm te acontecido, tu tens visto como sendo Deus te guiando, te conduzindo, a fim de que você possa permanecer firme na fé? Ou apenas você tem reclamado e achado rancores para se queixar e ser mais queixoso do que agradecido? Vejamos, a vida de José serve como um bom exemplo para todos nós. Em vez de ódio e o rancor, o perdão, a reconciliação com o inimigo. No caso de José, o ato de compaixão de José encheu seus irmãos de remorso. Afinal de contas, se alguém te faz um mal,
o que você deseja? No mínimo, você vai desejar que este que fez mal pague pelos seus pecados e, de preferência, aprenda uma bela lição. E esse remorso que os irmãos de José estavam sentindo era exatamente porque eles haviam recebido perdão que não mereciam. Assim, quando nós também pedimos perdão ao Senhor Jesus pelos nossos pecados e nós nos assustamos, pois o Senhor diz: perdoado você está. É o que nós fizemos no começo do culto quando confessamos o nosso pecado. Assim como muitas vezes para nós, para os irmãos de José, lhes parecia impossível alguém merecer o perdão conforme eles receberam. Pergunto: tu tens estendido o perdão ou retido o perdão? O que tem sido mais fácil para você? Perdoar ou confiar que você foi perdoado? Parece uma coisa tão simples, mas uma coisa é certa: ambos os casos são casos difíceis e delicados. Afinal de contas, perdoar alguém não é fácil, pois temos sempre: se eu perdoo, então, se voltar a pecar, nos questionamos muitas vezes. E a verdade é que quando nós pensamos deste jeito, isso não é perdão. Então, logo, se os teus perdões estendidos ou recebidos foram acompanhados de: mas com esta condição, se você voltar, então nunca mais haverei de te perdoar. Se tens agido assim, então não tens o perdão nem estendido e muito menos recebido o perdão. Dependendo do caso que estás envolvido, é preciso que nós sempre de novo sejamos recordados pelas palavras da oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. A paz verdadeira de ser perdoado ou de perdoar é sempre acompanhado pela certeza de que Jesus quer nos perdoar e nos ensina que, da mesma maneira que Ele perdoa e esquece, cabe a nós assim imitar e fazer o mesmo. Por isso pergunto: tem alguém que não merece perdão? Sinceramente, ninguém merece ser perdoado. Nem eu, nem vocês. Ninguém merece o perdão. O perdão está longe da lógica humana. Afinal de contas, nós queremos que alguém que fez algo contra nós pague o quanto antes e que sejamos vingados. O perdão é uma lógica que provém de Deus, que derrama misericórdia e compaixão sobre todos. Tanto é que Deus escandaliza o mundo e envia o seu Filho sem que tenhamos merecimento, sem que nós façamos algo para dizer: bom, este é merecedor do perdão. Simplesmente Deus decide nos perdoar em Cristo Jesus. O próprio Cristo, em agonia e dor, enquanto insultado, cuspido, humilhado publicamente, orou a Deus e disse: Pai, castiga essa gente e lança-nos no inferno. Não foi isso que Jesus falou, mas ele disse exatamente o oposto: Pai, perdoa esta gente, eles não sabem o que estão fazendo. A questão é: Deus, em sua graça, derrama incessantemente o seu amor sobre nós, para que tenhamos a oportunidade, por causa de Cristo, de reconhecer que o amor de Deus vem até nós. Prova disso é que Ele enviou o seu Filho Jesus para nos reconciliar com o Criador. O mundo vai dizer: te fez mal? Pague na mesma moeda, de preferência numa intensidade que o teu adversário não consiga se reerguer nunca mais contra ti. Tanto isso é verdade que tantos e tantos assassinatos acontecem exatamente por isso, pois as pessoas se julgam o direito de aniquilar o seu inimigo, em vez de estender perdão. Mas quando observamos a palavra do Evangelho, conforme Lucas capítulo 6, versículo 27 a 38, que registra um importante ensino que está na contramão de todas as épocas.
Destacamos os versículos 27 a 31, depois o 38, onde nós lemos Jesus nos dizendo: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Se alguém lhes der tapa na cara, vire o outro para que a pessoa possa te bater também. Dê sempre a qualquer um que lhe pedir alguma coisa, e quando alguém tirar o que é seu, não peça de volta. Façam aos outros a mesma coisa que querem que façam a vocês. E ainda diz: deem aos outros e Deus dará a vocês. Ele será generoso e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Realmente o mundo caminha ao encontro da perdição. Em contrapartida, Jesus nos convida para caminharmos ao encontro da graça, do amor, da reconciliação, do perdão. Isso só é possível por meio da palavra de Deus que nós estamos ouvindo. Aonde nós então encontramos a ação de Deus, aonde o Espírito Santo pode trabalhar em nosso coração para nos transformar. Todavia, eis um papel muito importante para todos os cristãos. Todos devem agir como brasas vivas, irradiando a graça e o amor de Deus em todos os nossos atos, em atos de compaixão e misericórdia. A palavra misericórdia, cabe lembrar que é uma palavra latina, misericordias, miséria, coração. Unidas significam que Deus, conhecendo a nossa miséria, assume aquilo que é nosso, tirando o pecado de nós e nos dando uma nova oportunidade. Fica claro no Evangelho de Lucas de que o Senhor Jesus quer que os seus filhos sejam seus imitadores em todas as coisas. O apóstolo Paulo escreve em 1 Tessalonicenses 1, versículo 6, ele diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia, na Caia, Macapá, ou aonde nós estivermos. Macapá, eu acrescentei, não está no texto bíblico, mas considerando que nós somos imitadores de Cristo, somos seus servos, lá onde nós estamos, devemos tratar, levar misericórdia e compaixão a todas as pessoas. Também devemos ser imitadores de Cristo aonde nós andarmos, por meio das nossas palavras, das nossas ações. Com isso, entendo que fica claro: o Senhor incentiva o amor também aos que nos fazem mal, que o melhor caminho é amar os que nos odeiam, em vez de desfazer ou desejar o mal. Então, logo, é importante tratar com carinho e respeito para que possam também se arrepender e buscar a reconciliação com quem está descontente. A verdade é que estender o perdão cura mágoas e ressentimentos. O texto de Provérbios, capítulo 25, versículo 21 até 23, diz assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida a ele; se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha, e o Senhor Deus recompensará você. Sobre este mesmo assunto de tratar os seus inimigos com amor em vez de ódio, também é abordado pelo apóstolo Paulo, quando escreve aos cristãos de Roma, no capítulo 12, versículo 20, fala do mesmo assunto ao abordar como deve ser a vida dos servos de Deus nas relações pessoais. Ele diz no versículo 20:
Mas faça como dizem as Escrituras: se o seu inimigo estiver com fome, dê comida; se estiver com sede, dê água, porque assim você o fará queimar de remorso e vergonha. Afinal de contas, a nova vida em Cristo é uma vida que está completamente transformada, e as velhas coisas já passaram. Agora em Cristo tudo é novo. Então logo, todo ser humano batizado, independente da sua idade, não vive mais para as coisas do mundo, mas vive para exaltar e louvar a Deus, que nos deu a reconciliação com Ele, por meio da obra redentora de Jesus. Mas você talvez esteja se perguntando: o que eu devo fazer para mostrar o amor de Deus? E eu digo: viva e confie nas promessas de Deus. É verdade que não é simples nem fácil, mas necessário. E como fazer as coisas certas para mostrar que você está firme na fé? O primeiro passo e o conselho é: tema a Deus, leia a sua palavra, e também deixe que o Espírito Santo te ilumine, te reúnam em torno do próprio Senhor Jesus e faça com que a sua vida realmente seja transformada. Cabe lembrar que já somos mais vitoriosos por causa da obra redentora de Cristo. Ele, com sua morte e ressurreição, dá sentido à nossa vida. Já não somos mais errantes neste mundo, mas vivemos para adorar e servir a Deus. O seu amor nos reconciliou. Quem está em Cristo pode e consegue amar e perdoar ao seu próximo, pois Deus, quem nos amou primeiro, envia seu Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas, a fim de que possamos continuar em direção à vida eterna. Nunca duvide desta verdade. Enfim, e resumindo tudo que nós já falamos até agora, o amor misericordioso de Deus expresso por Davi, conforme as palavras do Salmo que nós ouvimos e lemos há pouco, a reconciliação de José e seus irmãos, também a vitória e a transformação das nossas vidas através de Cristo, são obras do próprio Deus, que nos ama incansavelmente e nos encontra pela fé em Cristo, e por Cristo nós então seremos recebidos no reino celestial. O nosso Deus é Deus de amor, que reconcilia a sua criação com Ele. O Criador, mediante a sua misericórdia e compaixão, visíveis em Cristo Jesus. Por isso eu digo: creia, e cada vez que você olhar para a cruz de Cristo, pode ter certeza de que Deus lá está, olhando para você com compaixão e misericórdia, desejoso para que você jamais se afaste da sua presença. Por isso, meus amados irmãos, amor e reconciliação não é minha intenção, não é sua intenção, mas é desejo e obra de Deus em nós, e que faz e realiza tudo por meio da sua palavra salvadora. Amém.